Cristolan e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que nós vamos falar sobre o Escanor, o grande metão, que acabou morrendo nesses últimos capítulos aí. Mas sim, ele pode estar voltando nos últimos capítulos de Nanatsu no Taizai. Para você que está por fora, Nanatsu no Taizai está próximo ali do seu fim e Escanor pode estar voltando, sim senhor. Então nós vamos comentar muito sobre isso, mas não só isso, nós também vamos falar na possibilidade dele realmente não voltar. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Esse vídeo está extremamente épico, muito legal, e eu conto com o seu like aí no comecinho do vídeo para você não se esquecer. E também verifique a sua inscrição, caso você aí seja inscrito e alguma coisa aconteceu, verifique ver se está tudo certinho aí. Dado todo o recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, estamos entrando nos momentos finais de Nanatsu no Taizai. Nós vamos ter mais ou menos uns 3 capítulos e finalmente estaremos chegando no fim dessa obra incrível. E como vai acontecer esse final? Vocês já imaginaram? Vocês já pensaram nisso? O Escanor poderia estar voltando. Todo mundo lembra que nesse arco aí do caos, sem dúvidas nenhuma, o foco mais impactante foi a sua morte no capítulo 333. Mas nada nesse arco aí da Era do Caos chamou mais atenção do que a sua morte. Então vamos pular uns capítulos e vamos para um momento que também nos chamou muito a atenção. A grande ilusão de Cat Palung. Nós vimos um final alternativo, onde o próprio Rei Arthur quis dizer que aquele final ali ainda não era algo concretizado, mas poderia acontecer. No final a gente via todos os 7 pecados capitais se casando e além disso, algumas pessoas morrendo, como o próprio Ban, que acabou perdendo a sua imortalidade. Como um mortal comum, a idade claramente iria chegar e ele acaba morrendo. Então se eu falar pra vocês aqui, abre aspas, que esse não é o único final que a gente viu em Nanatsu no Taizai. Exatamente, lembra quando teve aqueles boatos que Nanatsu no Taizai iria acabar após o Rei dos Demônios ter sido derrotado pela primeira vez? Para você que não lembra, os 7 pecados capitais foram comemorar, e nesse momento da comemoração no Chapéu de Javali parecia muito uma despedida. A gente viu pessoas que já tinham morrido há muito tempo na história, como o próprio Hellbran, amigo de King nessa cena. E nós também podemos ver diversos outros personagens, como o próprio Hidoshell e por aí vai. Aí literalmente tá um quebra-cabeça. Procure aí nessa imagem, dê um pause e comente qual personagem que já morreu você achou nessa imagem. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe que nessa história aí do Rei dos Demônios, quase todos os mandamentos morreram. O único que sobreviveu literalmente foi os Eldris. O resto foram todos mortos. Então nesse primeiro momento aqui do vídeo vamos falar o seguinte, que o Escanor não volte, porque seria uma injustiça Escanor voltar e outros personagens também muito popular, não só aqui no Brasil, como no Japão também, como a DRL e outros mandamentos que já se foram, até mesmo os arcanjos e por aí vai. Se um volta, todos teriam que voltar, você não concorda? Então esse primeiro momento vamos falar que Escanor não volte. Como seria essa despedida? A gente pode imaginar o seguinte. Todo mundo viu que recentemente o autor Nakaba Suzuki soltou algumas perguntas de alguns fãs nos últimos capítulos. E um fã perguntou o seguinte: o que acontece com os arcanjos, se realmente eles morreram ou se estão vivos? E ele acaba respondendo o seguinte: eventualmente os arcanjos vão voltar à vida, porque eles ainda têm a graça, ou seja, são imortais. Então Hidoshell Tarmiel estaria voltando e não só ele, também estaria voltando o Escanor. O Escanor não é um arcanjo, mas ele tá com a graça, então isso torna ele praticamente imortal, digamos assim também. Mas nós temos que lembrar um pequeno detalhe, a Rosa. Vocês se lembram da Rosa? Aquela personagem que salvou a vida de Escanor. Então, recentemente também tivemos um capítulo especial onde conta a história, o passado de Escanor. Nós fizemos a review aqui no canal, se você não viu, dá uma procurada, a história de Escanor, o seu passado, que vocês vão achar. O que acontece nesse especial
especial, a gente acaba descobrindo o que aconteceu com a Rosa. Ela morreu e o Escanor acabou tendo um encontro com ela na necrópole. Para você que não sabe o que é a necrópole, é um lugar onde os vivos podem se conectar com os mortos. Mas com um grande porém, a pessoa só pode ver aquela pessoa que já se foi caso ela tenha uma conexão. Continuando o raciocínio aqui, a gente sabe o que aconteceu com a Rosa. Escanor também está morto. Então a gente poderia falar que sim, no final das contas, Escanor queira ficar com a Rosa, já que mesmo que o Escanor tenha se declarado para Merlin, talvez o mundo real para ele não tenha mais importância, por diversos motivos. Então esses últimos capítulos a gente poderia ter algo assim, preste atenção. O Escanor estaria dando a sua graça nas mãos de Sariel e Tarmiel para eles devolverem a Mael quando eles voltarem, e eles trazendo a graça do sol novamente, nós teríamos o último recado, a última aparição de Escanor, com algo ele dizendo como tudo que eu demonstrei para vocês aqui. Ele preferiu ficar com a Rosa e por aí vai, mas claro, com um enredo muito mais bonito para dar aquele impacto para a gente chorar no capítulo. Então isso poderia estar acontecendo, caso Escanor não queira voltar, caso o autor não queira trazer ele de volta. Como eu falei para vocês, diversos personagens já se foram. Se um volta, automaticamente algumas outras pessoas ficariam chateadas, como assim, Escanor voltou e outros não voltaram. Aí vocês podem questionar assim, mas o anime se chama Nanatsu no Taizai. Vai continuar se chamando, porque isso vai acontecer no último capítulo, nos momentos finais. Mas enfim, vamos para um outro momento da história. E se Escanor realmente voltar? Como estaria acontecendo a sua volta? Mais ou menos como tudo que eu falei pra vocês, só que ao contrário, invertendo a fita. O Nakaba Suzuki falou que os seres que têm a graça, eventualmente eles iriam voltar à vida. Escanor estaria voltando. E não só isso, ele poderia estar voltando até mesmo com um arcanjo. Então ele ficaria com a Merle e também com o Rei Arthur. Ficariam esses três separados de todos os outros 7 pecados capitais, que praticamente é isso que vai acontecer, pois o Rei Arthur tem uma nova missão que é construir um novo reino, então ele vai trabalhar muito para que isso aconteça. E o Escanor estaria ficando com a Merle, seu grande amor, e aquela marca, aquele beijo, minha Nossa Senhora, iria estar fazendo todo sentido. Vale lembrar que a Merlin tem o Arthur apenas como um mestre agora. Ela mesmo disse isso nos últimos capítulos. O Arthur é o mestre da Merlin. Então o Escanor estaria voltando com Sariel e Tarmiel. Então além dessa volta dos arcanjos, a gente estaria vendo uma outra despedida, pois os arcanjos voltariam para o reino celestial, que foi descrito que existe pelo próprio Nakaba Suzuki nessa resposta. Então os arcanjos estariam voltando com a divindade. E falando sobre a divindade, caso o Escanor não volte por conta da graça do sol, nós sabemos aqui, para quem acompanha o mangá, que a divindade suprema só apareceu uma única vez, que foi em um flashback. Ela nunca apareceu na história. Então o modo como o Escanor morreu, dando a sua vida pelos seus amigos, transformando toda a sua vida em poder mágico, a divindade poderia estar vendo isso como honroso, e assim ela aparecendo na história e trazendo de volta Escanor à vida. Então poderia também acontecer algo desse tipo. Então muita coisa pode estar acontecendo. Eu quero muito que você aí comente de verdade, deixe a sua opinião sobre o último capítulo de Nanatsu no Taizai. Lembrando que outras coisas podem acontecer. Lembra da ilusão que eu falei aqui pra vocês do Cat Palung? Então, será que no último capítulo a gente vai ver os 7 pecados capitais se casando? Minha Nossa Senhora! Ia ser lindo pra cacete. Então será que a gente vai ter esses momentos emocionantes de finalmente o Ban se casando com a Elaine, o King com a Diane e por aí vai? Ia ser muito bonito. Então a gente pode ter momentos marcantes que vai mexer com o nosso emocional. Pode ter certeza, pelo menos é isso que eu espero. Eu tô colocando uma grande expectativa. E é muito bacana que desde o capítulo 280 estamos aqui chegando a 350 praticamente, sem deixar de trazer nenhum capítulo. Então a gente aqui do canal
viu a boa parte da história de Nanatsu no Taizai, e acompanhar esse final vai ser muito bacana. Mas enfim, o vídeo já está ficando muito longo, e se você gostou desse vídeo, gostou demais, é muito importante que você deixe o seu like para dar aquela fortalecida. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair, meu amigo. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo.